Fala galera! Sejam bem-vindos ao curso de Controle de Sistemas Dinâmicos. O assunto deste vídeo é o projeto do controlador proporcional integral via local das raízes. Discutiremos os seguintes temas: polo dominantes de um sistema e projeto de controlador e compensador PI. Vamos lá! Anteriormente, estudamos o comportamento de sistemas dinâmicos de primeira e segunda ordem, ou seja, sistemas com um ou dois polos. Um sistema com três ou mais polos pode ter o seu comportamento aproximado ao de um segunda ordem, caso ele tenha dois polos dominantes. O que significa isso? Sabemos que quanto mais à esquerda do eixo imaginário estiver um polo, mais breve será a sua contribuição na resposta no tempo. Assim, é muito comum considerar que se a parte real do polo estiver afastada mais que 5 vezes a distância de um outro polo ao eixo, este pode ser ignorado. Aqui temos dois polos mais próximos e um terceiro que pode ser desprezado. Assim, aproximamos este sistema de terceira ordem a um de segunda. Estes dois polos dominantes, por serem complexos conjugados com parte real negativa, resultam em uma resposta no tempo subamortecida. Se tivéssemos um outro polo mais próximo destes dois, esta resposta não seria mais desta maneira, a não ser que próximo a este polo estivesse um zero, pois um zero anula o efeito de um polo próximo a ele. Na maior parte das vezes, é possível aproximar um sistema de ordem maior a um sistema de segunda ordem. Caso não seja possível, recomenda-se usar métodos computacionais para estudar o comportamento deste sistema. Agora, estamos prontos para discutir uma configuração muito importante de controlador, o proporcional integral, ou PI. Este tem como objetivo melhorar o erro estacionário do sistema que se está controlando. Desta maneira, vamos inicialmente considerar uma planta típica de um sistema realimentado. Na medida que o ganho K do controlador aumenta, os polos deste sistema caminham sobre o local das raízes até que os polos dominantes repousem sobre o ponto A. Como este sistema é do tipo zero, para uma entrada do tipo degrau, ele terá um erro estacionário fixo. Independentemente do valor de K, a saída deste sistema nunca será igual à referência. Então, como devemos proceder para zerar o erro estacionário? Para uma entrada do tipo degrau, o erro estacionário é zerado apenas para sistemas do tipo 1. Estes sistemas são aqueles que possuem um polo na origem. Em uma primeira tentativa, podemos tentar acrescentar ao controlador este polo. Vamos fazer agora o local das raízes para este sistema. Note que o ponto A não pertence mais ao local das raízes. Caso os requisitos de desempenho desta planta são apenas alcançados quando os polos dominantes estiverem sobre este ponto, esta configuração de controlador não pode ser utilizada. Para que o local das raízes volte a ser parecido ao que se tinha antes, e ainda assim o sistema como um todo seja do tipo 1, deve-se acrescentar ao controlador um zero próximo à origem, com o objetivo de anular o efeito deste polo
no local das raízes. Não há um procedimento padrão para a escolha do local deste zero. Normalmente, se escolhe um zero que resulte em um valor de ganho do controlador não muito grande. Note que agora, este novo local das raízes é muito parecido com o primeiro. Só resta agora encontrar o valor do ganho K para que os polos dominantes caiam sobre o ponto A' e que este ponto seja muito próximo de A. A resposta ao degrau agora apresenta características de desempenho semelhantes à anterior, só que com um erro estacionário igual a zero. Para exemplificar, vamos aplicar o controlador proporcional a um sistema do tipo zero e, em seguida, vamos utilizar um controlador PI para zerar o erro estacionário para uma entrada do tipo degrau. Vamos começar definindo o valor de ganho K igual a 164,6, que leva o sistema a operar com os polos dominantes num ponto específico S, no qual possui um coeficiente de amortecimento igual a 0,174. Nestas condições, o erro estacionário é igual a 1 sobre 1 mais Kp, que é igual a 0,108. Substituindo a malha de controle anterior por esta, devemos primeiro definir o local do zero do controlador. Escolhemos arbitrariamente o valor de menos 0,1. Vamos fazer agora o esboço do local das raízes para este sistema. Utilizando o algoritmo numérico, encontramos um ponto neste local das raízes que atenda o requisito de coeficiente de amortecimento de 0,174. Nestas condições, o ganho do controlador é de 158,2. Uma vez conhecido o valor do ganho, é possível determinar o sistema realimentado equivalente e, em seguida, determinar o valor dos seus polos. Observa-se que o polo do controlador moveu-se para a posição menos 0,09, muito próximo do zero, menos 0,1. Assim, confirma-se que o comportamento do sistema deve-se ao polo complexo conjugado dominante. Mais detalhes de como usar um algoritmo numérico para encontrar um ponto específico no local das raízes, você pode encontrar na descrição deste vídeo. O controlador PI precisa ser alimentado por uma fonte de energia externa ao sistema, ou seja, ele é um elemento ativo. Veremos em outro vídeo como implementar na prática este tipo de controlador. Porém, é possível aperfeiçoar o erro estacionário da resposta de um sistema utilizando apenas a sua energia. Estes elementos passivos são chamados de compensadores e, neste caso, compensador de atraso. Contudo, ao contrário do controlador PI, não é possível zerar o erro, apenas diminuí-lo. Vamos aplicar a estrutura de um compensador de atraso em um sistema do tipo 1, sem perda de generalidade, e em seguida verificar como diminuir o erro estacionário. O coeficiente de erro estacionário do sistema original é KVO e do sistema compensado KVN. Caso o zero do compensador esteja mais à esquerda que o seu polo,
É possível aumentar o valor da constante kV e assim diminuir o erro estacionário. Vamos a um exemplo. Considere o seguinte sistema do tipo zero. O seu erro estacionário é de 1 sobre 1 mais Kp, que é igual a 0,108. Se quisermos diminuir este erro em 10 vezes, o novo erro estacionário será de 0,0108. Assim, o novo Kp será igual a 91,59. Aplicando o compensador de atraso, temos que Kpn sobre Kp original é igual ao zero do compensador sobre o seu polo. Assim, Kpn sobre Kpo é igual a 11,13. Escolhendo arbitrariamente o polo igual a menos 0,01, teremos um zero igual a aproximadamente menos 0,111. Faremos agora o esboço do local das raízes com os polos e zeros do compensador representados em amarelo. Utilizando o algoritmo numérico já mencionado, encontramos um ponto sobre o local das raízes que atende à condição de desempenho z igual a 0,174. Para este ponto, o sistema tem que operar com um ganho de 158,1. Nesta configuração, o polo do compensador desloca-se para a posição menos 0,1. Assim, o seu efeito é anulado pelo zero menos 0,1. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.